partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Terça-feira é dia de saúde aqui no nosso cafezinho. E hoje vamos falar de um tema que toca muita gente, mas que ainda gera dúvidas, exageros e até inseguranças: o autocuidado. Porque cuidar da pele, do sorriso e da aparência não é apenas uma questão estética. É de saúde, bem-estar, é autoestima, mas principalmente é equilíbrio. E para abrir nossa conversa de hoje, eu trago uma frase que nos convida a refletir sobre um olhar mais humano sobre o cuidado com nós mesmos. Disse Carl Rogers: cuidar de si não é só vaidade, é responsabilidade com a própria vida. Talvez o verdadeiro autocuidado não esteja em buscar perfeição, mas de fazer escolhas conscientes, respeitando a nossa saúde, nossa idade e a nossa história. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi, é ter com quem contar, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui, e Ikigai Sushi Bar, preparo artesanal e alta coquetelaria. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para essa conversa tão necessária sobre saúde, autoestima e autocuidado consciente, eu recebo hoje aqui duas profissionais que unem ciência, experiência e sensibilidade no cuidado com as pessoas. A cirurgia dentista a doutora Jane Machado Mildner, especialista em ortodontia e ortopedia facial, com uma trajetória dedicada à saúde bucal e à estética funcional, e a filha dela, a médica dermatologista, a doutora Natália Mildner, graduada em medicina pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, realizou residência médica em dermatologia na Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, cirurgia dermatológica pela USP, especializações em cirurgia cosmética, tricologia, cirurgia cosmética em transplante capilar, pós-graduação em cosmiatria, laser e procedimentos no Hospital Israelita Albert Einstein. Ufa! É um grande currículo, né, Natália? É um prazer recebê-las aqui, gurias. Muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa sensacional, incrível, mas também necessária para a nossa comunidade. Vocês sabem que a gente tem aí bastante mulheres que ouvem o cafezinho, sempre ligadas aqui conosco, né? E todas as pautas de saúde sempre reverbera de alguma forma, né? Porque além de ser uma pauta necessária e fundamental, é uma pauta que gera muita dúvida, né? A gente tem muita novidade hoje, e a clínica de vocês é uma clínica que tá aí, que tem muita novidade também rolando, né? Hoje eu falei nos stories lá sobre a questão do transplante de sobrancelhas, já vieram algumas perguntas ali no Instagram, né? Então eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito necessária, enfim, né, para tirar dúvidas em geral. E eu vou começar falando justamente dessa questão de autocuidado, de autoestima, porque a gente vive numa era hoje de rede social, muita gente que aparece fazendo muita coisa, né, e acaba de alguma forma influenciando muitas outras pessoas, né, nessa questão de fazer, de copiar às vezes aquilo que está sendo que a artista fez, enfim. Na visão de vocês, isso tem impactado na forma como as pessoas se percebem, né, a própria imagem e principalmente na autoestima das pessoas? Com certeza, isso é muito importante, né? Essa questão do Instagram, Facebook, as redes sociais, né? Então, muitas vezes o paciente vem com algum modelo, eu quero que faça o procedimento, eu quero que fique dessa forma. Então, é uma questão de análise facial, né? Muitas vezes um modelo que fica bom para uma pessoa não fica bom para o cliente, né? Então, tem toda uma análise, as medidas, né? Para a gente poder realizar o procedimento mais harmônico para esse paciente. Então, essa questão das redes sociais é muito importante por questão de identidade, né? Sim, as pessoas se perdem, né, Natália? Se perdem e acho que mistura muito. Eu acho que a rede social, ela trouxe essa coisa da insegurança, né? E do se comparar, né, Jane? Tem uma trajetória de anos, Jane, e tu viveu numa fase sem rede social como se vive hoje, né? Eu também. O que tu acha? Qual é a grande diferença, Jane, nesse sentido, né? Porque a gente vive, tem uma linha tênue entre um autocuidado saudável,
né? A gente inclusive falava isso Sim, antes de entrar sim. no ar. E essa cobrança estética excessiva, né? Principalmente nas mulheres, né? Ainda mais em março, agora a gente está entrando aí no mês das mulheres, a gente tem uma sociedade que nos cobra também muito, né? Para que a gente esteja sempre bem, que a gente esteja sempre bonita. Então é muito, muito importante que a gente perceba esse limite e consiga, né, não ultrapassar ele. Como que é isso na tua visão? Então, boa tarde, né? Primeiramente, eu tenho uma trajetória de 44 anos de odontologia e a gente acompanhou tudo isso que tu tá falando, né? A odontologia antes, quando era feita, era mutiladora, era extracionista antigamente, né? E as restaurações de amálgama são coisas legais que vieram atualmente porque a resina veio substituir o amálgama. Porque a resina, então, a gente tem um protocolo de adesão para a confecção de um dente com resina. E antes das resinas, a gente tem que pensar também nos protocolos de limpeza dos dentes, de profilaxia, de um autocuidado, como tu estavas falando. Então, esse autocuidado inicia pela profilaxia, pela uma boa limpeza, higienização dos seus dentes dentro da sua casa e depois fazer um check-up lá com o seu dentista para ver como é que está a remoção dos tártaros, muitas vezes sangramentos de gengiva, que o paciente muitas vezes quando sangra a gengiva, aí não escova bem. E aí que tem que ser redobrada a escovação para fazer a limpeza do dente. Bom, e falando sobre a estética, que agora a gente fala sobre estética, né? A gente tem, então, protocolos de fazer as restaurações estéticas. As facetas, né? Os laminados de cerâmica, né? Que a gente tem. Esses laminados de cerâmica, quando bem indicados, tudo certo, porque a gente tem que desgastar o dente para receber o laminado de cerâmica. Sim. Então, tu desgasta um elemento dentário para remover um pouco de dente, senão vai ficar muito espesso aquele dente. E muitas vezes também a gente vê os pacientes com aqueles dentes tipo Plex, como nós estávamos falando, né? Um branco e um quadradão ali, que também não é estético, fica feio. Mas o paciente acha muitas vezes bonito, vê no artista e quer para si, e não cabe na sua boca, né? Então é isso que a gente tem que começar a pensar. O que é para mim? Sim. O que eu preciso realmente? Trocar ideia com o seu dentista para ver o melhor procedimento que eu devo fazer. Nós temos as lentes de contato de resina também, que daí evita esse desgaste excessivo do dente que está lá embaixo. E além disso também nós temos os tabletops, que são os desgastes naturais dos dentes que são cobertos com resina para poder levantar aquele elemento dentário que foi desgastado com o tempo, pela mastigação, pelos alimentos abrasivos. Então, o dente, os molares, os dentes mais de trás, vão sofrendo esse desgaste. Então, as lentes de contato a gente coloca nos dentes na frente e mais atrás dos molares nós temos também, então, esses tabletops, que são restaurações, pode ser em cerâmica e pode ser em resina, que tu levanta o elemento dentário distribuindo melhor as forças oclusais, as forças de mastigação e dando de novo aquela altura certa do dente antes de sofrer o desgaste. Entendi. E daí é exatamente aquilo que a gente estava falando antes, né, Jane? Que a gente fala muito em estética, mas na verdade tu acabou de falar de saúde, né? De garantir aí uma boa mastigação, principalmente quando a gente chega numa fase mais avançada aí de idade, né? A questão da fase do idoso mesmo, onde a mastigação e a alimentação, elas são necessárias, né, para garantir aí uma nutrição para o corpo e a saúde integral, né? Tudo começa na boca, né, Jane? A saúde começa na boca. É, exatamente. Então, isso que tu está falando vem justamente ao encontro disso, de vai para além da estética, além de ficar bonito, claro, isso, né? Fica Fica bonito, mas a gente, a gente garante saúde bucal. Bom, vocês entendem, não sei como é que daqui a pouco como é que as pessoas chegam lá no consultório, mas existe algum tipo de sofrimento emocional quando as pessoas chegam lá no consultório, né, mais ligado à aparência ultimamente? Vocês percebem que as pessoas chegam assim
necessitadas daquilo, eu preciso fazer isso? Como é que tá o perfil desse paciente? Para mim, assim, como eu faço mais doença, eu não faço tanto a parte estética, a não ser o transplante de sobrancelha, Sim. né? Então, para mim, chega mais pessoas que realmente precisam de um transplante, tá? Que não é tanto por questão estética, né? Mas é porque tem hipoplasia de sobrancelhas, ou a sobrancelha quase não tem sobrancelhas, ou uma sobrancelha bastante pouco densa, né? Com bastante irregularidades. Então, precisa da sobrancelha para voltar a se sentir feminina novamente. Então, são pessoas que precisam do meu trabalho, né? Sim. Agora, pessoas que já têm sobrancelha e que querem aumentar ainda mais, é bastante difícil. Eu tive um caso, a paciente já tinha bastante sobre uma sobrancelha tipo Malu Mader, e ela queria mais. Então, a gente conversou, olha, esteticamente não vai ficar legal, você não vai parecer uma taturana. Sim. Né? Então, ela entendeu muito bem, a gente conversou, fez todas as medidas, né? As medidas faciais, ela tinha um rostinho pequeno. Então, realmente não era compatível com a sobrancelha que ela gostaria, né? A gente consegue fazer a simulação como o paciente é e como que ficaria com a sobrancelha desejada. Então, com essa simulação, ela percebeu, olha, realmente não é adequado para mim. Sim. Então, com as medidas faciais, a gente conseguiu definir e conseguimos fazer uma sobrancelha mais harmônica para o tipo facial e para as medidas faciais que ela tem. Sim. Né? Que a gente divide em 3/3 o rosto, né? Terço superior, médio e inferior. Então, com essas medidas, a gente consegue definir a sobrancelha mais harmônica para a paciente. Sim. Natália, e tu percebe, assim, não só a Natália, mas a Jane também, existe uma idade onde as pessoas começam a se preocupar mais com essa questão da saúde da pele, enfim, porque a gente acaba errando. Acho que hoje em dia não tanto mais, né? Eu, por exemplo, depois de um tempo, eu consegui manter o hábito de todos os dias usar protetor solar. Skincare. Nem tanto o skincare, mas o protetor solar, assim, com a corzinha, né, que fica mais fácil de usar. Então, aquela basezinha com protetor 70 lá, e agora tem até com ácido hialurônico, enfim, hoje tem um monte de várias coisa, opções, né? Então, eu aprendi a usar isso todos os dias, mas por muitos anos não, né? E eu sinto, assim, algumas manchas e tal na pele que elas vieram por conta dessa falta de cuidado. Tu acha que isso tem melhorado? Como que tu acha que existe uma idade onde as pessoas despertam para isso? Não, na verdade, no meu consultório eu atendo todas as faixas etárias, né? Então, o que eu começo a perceber? Na puberdade, a menina, né, começa a entrar na puberdade, começa a ter a questão hormonal e começa a apresentar um pouquinho de comedões, um pouquinho de acne. Então, nesse momento, geralmente, elas começam a ir no consultório preocupadas com o skincare da pele, tá? Tem várias fases, depois na puberdade, depois lá pelos 20 anos, que daí são outras queixas, 25 anos já se preocupando um pouco mais em hidratação, em cuidados para evitar envelhecimento, com 30 anos já focado nos cuidados para evitar o envelhecimento, daí também procurando alguns procedimentos estéticos, como toxina, algum tipo de preenchimento, laser, tá? E com 35 anos também, assim, muito parecido com os de 30. E com 40, 35, 40, já um pouquinho mais focado somente em procedimentos estéticos, porque já fazem um skincare bem regular, né? Sim. Então, nunca chegou já, mas assim, não é tão comum chegar no consultório mulheres de 40 e 45 que estão começando uma rotina. Geralmente, elas começam mais cedo. Sim, então eu não tô tão longe também, Não, né? Eu comecei a me preocupar, assim, dentro da hora certa. O importante é começar, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Em importante. que momento que o procedimento, o cuidado, ele é necessário e o que é ideal, assim, para cada faixa etária? Depende. Então, 25 anos, eu indico bastante a toxina botulínica, né? Para evitar as rugas de expressão, né? Como se fosse uma profilaxia. Então, 25 anos, a partir dos 25, 30 anos, já começando também com alguma rotina anti-rugas, alguns ácidos que a gente também pode utilizar, né? Como rotina de skincare. Mas o protetor solar, desde a puberdade, é necessário, Sim. né? Desde os 12, 13 anos é bem importante, principalmente o protetor facial, né? Prevenindo manchas, rugas precoces, né? Envelhecimento da pele, tá? Porque a gente sabe que o sol, né, a radiação UVA, UVB, são extremamente agressoras para a nossa pele, né? Tem os benefícios, né, porque a questão da produção da vitamina D, mas a gente sabe que promovem manchas, envelhecimento,
né? Então, é muito importante esse cuidado desde jovem. Sim. Agora, gurias, eu vou dizer uma coisa. A internet, além dela ter essa questão, né, dessa comparação, da gente ver muita coisa e querer igual, tem também muita oferta de coisa errada, né? Outro dia, Jane, eu vi até uns facetas para vender na internet, que a pessoa recebia em casa e punha em casa sozinha aquilo. Então, olha os absurdos que a gente vê e as pessoas, por vezes, acabam comprando mesmo e usando. E achando que tá certo. certo. E achando que tá certo, né? Vocês percebem isso, né? Chega muita coisa nesse sentido, da pessoa já chegou com um problema lá para resolver. Como é que isso acontece lá no consultório? Então, assim, a gente, quando vai fazer as facetas nos elementos dentários anteriores, tu tem que avaliar a oclusão do paciente. Não é só colocar as facetas, colar ali. Então, o paciente chega com as resinas ou as facetas em cerâmica coladas nos dentes, mas existe uma sobremordida, os dentes superiores tapando muito os inferiores. E aquilo vai se quebrando, vai se descolando e se quebrando, quando não quebra o dente. Então, é importante avaliar a oclusão, os dentes posteriores, os molares, que muitas vezes tem que fazer também um levante nesses dentes molares para poder dar altura nos dentes da frente e o paciente poder mastigar, fazer a guia incisiva, a lateralidade de canino, direito e esquerdo. Não é só colocar as lentes. Eu quero as lentes igual artista tal, do tamanho tal, da cor tal, me trazem a foto. E para aquele paciente não cabe daquele Acontece jeito. de chegar com a foto da boca da pessoa? A boca da artista acontece sim. E aí a gente tem que muitas vezes, explicar. Não é assim que funciona. A altura de um dente da frente vai depender de todo o contexto da boca. Sim. Da face do paciente, muitas vezes. Sim. Não é eu querer um dente igual ao meu vizinho, ao meu amigo que fez a cor que ele fez. Sim. Então, uma perguntinha que eu tenho. A cor da pele, ela influencia na cor da faceta também? Sim, também. Influencia boa. muito. A cor da pele, se muitas vezes o preto vai fazer, a cor preta, muitas vezes aparece o dente mais branco, mas a cor é igual de uma pessoa branca. É porque faz o contraste daquela cor, mais forte, mais claro. forte, né? Claro. Mas influencia sim a cor. E o tamanho também do dente é uma coisa, então, né? é bem importante isso. Sim. Porque não adianta, eu quero os dentes de canino a canino, fazer as facetas. Mas tu tem que fazer muitas vezes um levante atrás, uma oclusão correta para poder dar a guia incisiva. Sim. Porque tu vai mastigar, tu vai começar a ter dores de ATM, que tu não sentia antes, vai começar a ter, porque tu não tem a desoclusão correta. A mandíbula, esse osso inferior que é móvel, ele não funciona, ele trava nos dentes de cima. Entendi. Quando tu vai fazer uma mastigação. E aí, começa a dar problema nos músculos do côndilo, da ATM aqui, o masseter, o temporal. Tu começa a ter dor ali, porque os dentes foram incompridados sem ter uma correlação com os dentes de trás. Perfeito. Tem que fazer uma junção dos dois. Não façam isso, né? A internet é muito boa, mas a gente precisa cuidar dos limites e é disso que a gente vai falar no próximo bloco. Agora são 13h22, a gente faz uma pausa rápida aqui no Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já. Novos horizontes. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Mulheres empreendem e transformam a história de muita gente. Seja contratando mais mulheres, seja gerando impacto ao seu redor. E o Sicredi apoia para que façam ainda mais, com bilhões em crédito e com soluções financeiras para elas crescerem. 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres. Acreditar nas mulheres que transformam o mundo é o que fazemos todos os dias. Sicredi é ter com quem contar. Eu sou a Madame Bloqueio e eu amo quando você joga absorventes, fraldas e hastes flexíveis no vaso. Com cada coisinha dessa, eu entupo canos, faço o esgoto voltar e ainda espalho sujeira por aí. Um verdadeiro caos, meu bem. Chega, Madame Bloqueio! Itens de higiene vão sempre pro lixo. No vaso, eles só causam problemas na rede de esgoto.
Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h26, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro, hoje refletindo sobre autocuidado, saúde e autoestima com a doutora Natália Mildener e a doutora Jane Machado Mildener, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Bom, por isso a gente segue agora falando um pouco sobre prevenção, sobre essa integralidade da saúde, sobre escolhas conscientes. E aí, assim, quando a gente fala em pele, cabelo, saúde bucal, a prevenção ainda ela é o melhor remédio, né? Mas ela é bastante negligenciada em comparação ao tratamento tardio, né? Então, assim, a gente negligencia por um tempo, vai chegar um momento que eu vou ter que ver aquilo, né? Que eu, de alguma forma, vou ter que cuidar. Dentro do que vocês estudam e tratam, onde mais que as pessoas pecam? Assim, o que mais que as pessoas demoram para cuidar? E acaba que, às vezes, não dá mais tempo, ou, enfim, já passou da hora, ou ainda dá tempo, enfim. Como que é para vocês isso no dia a dia no consultório? Eu vou falando um pouquinho da minha experiência, né? Então, eu atendo muito agricultores. Olha, então, pessoas que tiveram uma exposição ao sol crônica desde novinho, desde adolescente ou desde criança, muitas vezes. Existiu uma época que não se usava protetor solar. Sim. Né? Se tinha o protetor, mas não era assim difundido, né? Como é hoje, né? E a importância de utilizar é algo relativamente recente, né? Que as pessoas começaram a entender que é a necessidade, a importância, né? O uso da camiseta UV, né? Então, essa proteção é algo relativamente recente. Então, eu atendo muitos pacientes com muitos danos de pele, né? Ceratose actínica, que são lesões pré-cancerígenas, por não prevenir quando deveria, né? Câncer de pele, já manifestos, carcinomas basocelulares, né? Que são relacionados ao sol. Os espinos celulares têm relação com o sol também. Então, eu atendo muitos cânceres de pele que poderiam ser prevenidos se a pessoa tivesse usado o protetor na época que deveria, né? Então, chega no consultório esses casos. Então, existem vários procedimentos. Muitas vezes é procedimento cirúrgico que precisa ser feito. Muitas vezes é uma crioterapia, que é uma cauterização, né? Mas sempre tem que ser feito algo para evitar uma progressão, tá? Sim. Mas é como a gente tinha conversado. O fato de usar o protetor solar poderia ter prevenido tudo isso. Sim. Tão simples, né, Natália? Simples. Porque protetor solar, assim... Bom, talvez porque eu tenha já há anos já incluído isso na minha rotina, porque antes não era. Mas, gente, eu acho que esse aí é o ganho da vida, assim, né? Água e protetor solar são coisas que a gente não pode, de fato, deixar para depois. E quando que não dá mais, Natália? Quando que chega alguém lá que tu olha assim, não, esse aqui
não tem mais jeito? Tem algum momento que aquilo ali não tem mais o que fazer? Sim, existe um limite, né, entre a dermatologia e a cirurgia oncológica, tá? Então, assim, eu faço uma biópsia de pele, né, confirmou um carcinoma, um melanoma, eu preciso encaminhar para o oncologista, tá? Para o cirurgião oncológico e também para o oncologista, para muitas vezes dar um segmento, dependendo do tipo histológico que vem, né, o carcinoma ou o melanoma. Então, é sempre acompanhando com o cirurgião oncológico e também com o oncologista em alguns casos. Então, tem um limiar, né? Tem uma régua. Então, até onde o dermato vai e até onde a gente consegue, daí, ter que encaminhar os pacientes, né? Sim. E lá, contigo, Jane, a boca. Bom, falando em prevenção, mas antes da prevenção, nós falamos em promoção de saúde, que é uma área que eu gosto muito. Eu, como funcionária pública, eu trabalho com promoção de saúde e com prevenção também. E essa promoção de saúde, a gente vê assim que a gente precisa dar um upgrade, dar uma melhorada nessa promoção de saúde. Porque a gente vê, em relação à boca, os cigarros eletrônicos chegando. Os cigarros eletrônicos chegando nas famílias, né? E aí, eu fui uma vez no município de Roque Gonzales e um aluno lá dizendo, meu pai mandou eu comprar para nós tomar chimarrão à tardinha, mandou eu comprar pela internet, porque é proibido, né? Mandou eu comprar cigarro eletrônico, porque aquele cheiro gostoso, nós ficamos sentados lá fora e tomando chimarrão e fumando, todo mundo, a família toda. Então, é muito importante, quem nos escuta, entender que os malefícios são enormes do cigarro eletrônico, que está voltando como era antigamente o cigarro convencional na chegada, nas vidas, aqui no ano 2000, lá em 84, que no ano 2000 começou a cessação do cigarro, né? Os programas todos. Mas lá, quando começou as propagandas, que era inofensivo, que médicos faziam a propaganda, crianças faziam a propaganda, Papai Noel fazia a propaganda, passava na televisão e agora a gente está se retomando tudo isso com o cigarro eletrônico. Não passa na televisão porque é proibido no Brasil, mas a gente sabe que é difundido nas redes sociais e é muito preocupante. Por quê? Porque além de causar malefícios para o corpo, a doença EVALI, que está cometendo nossos jovens, porque o pulmão, ele se lesiona a tal ponto que não tem volta com o cigarro eletrônico. Mas também na boca. Ele gera uma acidez muito grande, além do calor, e gera uma acidez grande na saliva e fratura a cervical, o esmalte do dente perto da gengiva, que é uma região chamada de região cervical do dente. E ali fratura o esmalte do elemento dentário, fratura também a oclusal dos molares, microfraturas, e ali entram as bactérias que vão causar cárie também. Então a gente tem que ter essa noção, as famílias têm que estar atentas, porque os seus filhos muitas vezes pegam um troquinho em casa, vão juntando, no final do mês vão lá e compram pela internet esse cigarro eletrônico. E é um sabor gostoso que a mãe vai lá no quarto, pensa que é um cheirinho que está lá no quarto de morango, de framboesa, de baunilha. E é o cigarro eletrônico que ele, muitas vezes o jovem passou ali fumando. Né? Então, é bem importante a gente falar sobre isso, porque existem as lesões bucais advindas do cigarro eletrônico. Não é só cigarro convencional, porque os jovens não querem o cigarro convencional. Não querem o cheiro ruim. Não, o cheiro ruim, nem aqueles com sabores. Eles querem justamente esse cigarro eletrônico, tá? E além disso também, nós temos também aquele cigarro, aqueles fumos e vão passando de boca em boca. O cigarro, aquele que uma pessoa fuma e vai passando para outra boca, e ali vai se transmitindo doenças também. E nós viemos numa pandemia de Covid, né? Então, essas lesões também, essas doenças advindas do cigarro eletrônico, da saliva, também é preocupante em relação às doenças também que nós vamos ter passando de boca em boca. Tá? É tão pertinente essa tua colocação, Jane, porque de fato a gente vê uma crescente no uso desse vape, né, que chama, que é o cigarro eletrônico. E assim como foi o cigarro anos atrás, as pessoas não têm noção, do mal que estão se fazendo. Eu lembro que tinha até chocolate de cigarro, né, quando eu era pequena. Então, assim, parece uma coisa muito legal, né? Tu vê aí família compartilhando. E, na verdade, assim, as pessoas não têm consciência. Tem muita doença
né, sistêmica, que inicia, né, se manifesta primeiro na boca, primeiro na pele, e as pessoas não imaginam, né, o dano que estão causando. O que mais que tu pode dizer, Natália, que as pessoas podem perceber, assim, que tá começando alguma coisa na pele, perceber alguma manchinha, o que ela pode, daqui a pouco, ver se manifestando no rosto, que pode ser uma coisa mais séria? O exemplo do que a tua mãe trouxe. Pegando o gancho do cigarro, né? O cigarro não só na boca e pulmão, mas a pele também é extremamente afetada, né? O cigarro libera muitas toxinas, né? E essas toxinas em contato com o sangue, né? Irrigam a pele e a pele começa a ficar craquelada, envelhecida, né? Com manchas, né? Inclusive pode predispor cânceres, né? Alguns cânceres de pele, como os carcinomas espinocelulares, que não tem tanta relação com o sol, e sim com cigarro, principalmente, né? Ou alguma cicatriz que nunca cicatriza, né? Sempre tá ali uma feridinha aberta, que não cicatriza, né? Então, isso é importante abrir o olho, né? Sim. Então, assim, manchas, o que eu sempre falo para os meus pacientes? Tem uma manchinha na pele, né? Que tá ali quietinha, que não incomoda, bem regular, homogênea, é bom passar no dermato para dar uma olhadinha, tá? Agora, uma manchinha que já existia, que de uma hora para outra começa a mudar de cor, ou começa a coçar, né? Ou começa a doer, ou começa a sangrar, tá? Aí tem que abrir o olho, levar no dermato também para poder avaliar, que pode ser um câncer de pele. Tá? Não é uma regra, mas pode ser que exista. Tem os hemangiomas também, são lesões cutâneas avermelhadas, que muitas pessoas vão no consultório achando que é um câncer de pele. Hemangiomas são lesões vasculares superficiais na pele, que não tem relação nenhuma com tumores malignos, né? Circulação. De circulação, tá? É bem tranquilo, mas é importante, claro, ser avaliado para a gente poder diferenciar de um melanoma melanótico, né? Então, é importante sempre a avaliação do dermato, né? Nesses casos. Perfeito. Outra coisa que também preocupa é a questão da automedicação dermatológica, né, Natália? E esse uso quase que indiscriminado, né, de cosméticos, né, que a gente vê, e tem muita oferta. Voltamos na internet, né? Muita oferta de muita coisa. Como que tu avalia isso e o que tu tem a dizer para os nossos ouvintes quanto a isso? Eu gosto bastante quando chegam no consultório com muitos produtos. Doutor, o que eu faço? Eu vi uma blogueira tal me falar que tem que usar esse produto, agora fulana de tal, eu vi que usa esse, ela indicou esse, então eu gosto que chegam no meu consultório, e então a gente alinha tudo, esse dá para usar, esse não dá para usar, esse tu pode doar, né? Mas é muito importante, assim, chegar no dermato e seguir as orientações do dermato. Muitas vezes tem produtos, assim, chegou um paciente essa semana no consultório, né, que usava 2 produtos para clarear a pele. Ele usava, em seguida aplicava um outro semelhante para o mesmo benefício. Né? Então, a gente tem que alinhar. Desnecessário. Não tem necessidade. Só gastou dinheiro. Dinheiro pôs fora, né? Então, o protetor solar, fundamental. Isso aí a gente não pode deixar de usar. Só que tem que também escolher um protetor adequado para o tipo de pele. Não é qualquer tipo de protetor. Então, protetor geralmente não oleoso. Ou as pessoas que têm a pele seca, usar um protetor um pouco mais oleoso, justamente para ter um poder de hidratação maior. Tá? Pessoas com acne também não pode, tem que usar um meio termo, não pode usar tão oleoso, não pode usar tão seco, tem que ser um meio termo, né? O fator de proteção também influencia no grau de oleosidade, também se vai causar mais acne ou menos acne também tem relação. Então, sempre a avaliação do dermatologista para poder avaliar uma rotina adequada de skincare, cuidados para a idade, se dá para adicionar algum produto para clarear a pele ou algum cuidado anti-rugas, né? De acordo com o tipo de pele, né, que o paciente tem. Como tu falaste antes. Isso, muito importante, tá? Porque a gente tem hoje, assim, uma gama de produtos para várias faixas etárias, né? Então, poder alinhar isso com um dermatologista é fundamental. Perfeito. Jane, pra gente finalizar esse segundo bloco, eu queria que tu falasse um pouquinho. A gente tem muita, a nossa audiência, assim, também de mais idade, enfim, né, esse cuidado. A gente vê aí um novo idoso, inclusive, surgindo, né, os idosos invadiram as academias, graças a Deus, né, então a gente vê aí muita gente de uma idade mais avançada e muito potente hoje em dia, né, e a gente sabe que existe, né, uma relação direta da saúde bucal, da mastigação adequada, né, e da qualidade de vida para que a gente tenha mais longevidade. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Muito importante isso. Isso é a promoção de saúde, a prevenção, né, que nós estávamos falando há pouco. Em relação aos dentes, é importante a gente
ter esse cuidado de ir ao dentista não só quando o dente dói ou quando sente algum problema no dente. Vai no dentista para fazer uma avaliação, que muitas vezes o tártaro, tu não tem cáries, mas tu tem o tártaro. Em geral, nos incisivos inferiores, por trás ali, vai se acumulando. Então, aquele tártaro, ele vai como se reabsorvendo o osso que segura o dente. E aí o dente vai afrouxando, lá na terceira idade, vai afrouxando, mas o meu dente está inteiro, não tem cárie. Tu perde o dente por problemas periodontais, como se diz, pelo tártaro. Então, é bom avaliar, ir no dentista, fazer uma avaliação, como é que está a minha saúde bucal, na gengiva, né? Se tem algum sangramento, porque isso aí vai fazer com que eu tenha mais longevidade nos meus dentes também. Sim. Então, não é só a parte estética, é parte funcional e de saúde bucal também, né? Fazer as limpezas, não esperar, eu não tenho nada, o meu dente não dói. E muitas vezes tu preserva também, que agora nós temos os implantes também, os implantes dentários, né? Que é uma coisa legal que chegou também, mas tu podendo ficar com os teus dentes, né? Muitas vezes tem aquelas restaurações de amálgama que fraturam. E que fratura o dente e a restauração de amálgama fica. As pessoas de mais idade têm as restaurações de amálgama. Importante avaliar essa restauração de amálgama, que muitas vezes esse amálgama, ele não é aderido ao dente, ele é justaposto ao dente, à parede do dente. O que acontece? Aí ele fratura o dente e a restauração fica. Então, trocar essas restaurações de amálgama, que é a base de limalha e mercúrio, que daí isso vai fazer uma restauração nova de resina e vai dar mais longevidade aos dentes também. E, por consequência, uma mastigação melhor. Vai dar uma mastigação melhor. Nutrição para o corpo, isso, né? Não mastigar só de um lado. Muitas vezes está doendo algum dente e tu acaba mastigando mais de um lado, porque o outro está doendo, ou está sangrando, ou acumula mais alimento lá no meio dos dentes. Então, ir ao dentista, fazer uma avaliação. Por quê? Porque tu tem que mastigar bilateralmente sempre. Perfeito. 10 mastigadas de um lado, 10 do outro, como eu digo. Porque no momento que tu mastiga mais de um lado, tu vai sobrecarregar toda a musculatura daquela face do lado que tu tá mastigando. Que nem um jogador de tênis joga com o braço direito, né? Então, aquele braço do lado direito vai ficar mais, o músculo vai ficar mais forte do que o outro lado que ele não ocupa. A mesma coisa a boca. Perfeito. Então, mastigar dos dois lados sempre. Então, se tem menos dente de um lado, tu vai sentir dificuldade. Procurar ver o que tu pode fazer para melhorar aquele lado que tem menos elementos dentários. Para te ter uma mastigação legal, bilateral, equilibrada. Agora, essa tua dica aí de 10 de cada lado, eu acho perfeito. 10 de cada lado é o que eu digo sempre, né? Porque a gente come rápido, né? Engole a comida. Nem curte ali aquele momento da alimentação, que já é por si legal. Agora, a questão funcional mesmo do dente, né? Do meu estômago receber melhor triturado, enfim, e o resto funcionar melhor. É aquilo que a gente falou antes, começa na boca, né? E a questão de se hidratar, né? A pessoa lá na terceira idade não tem muita vontade de tomar água. Então, se puxar e tomar a água, porque a água vai hidratar também toda a nossa corrente sanguínea, a nossa pele, como a Natália disse, né? E aí vai nos dar também uma longevidade dos nossos dentes. A hidratação é muito importante. Perfeito. Né? E aí, na terceira idade também, procurar esses alimentos que são mais granola, muitas vezes são mais durinhos, né? Então, tem que ter os dentes legais para poder fazer essa mastigação. Aveia, esses alimentos que nos dão realmente saúde. Porque o dente precisa ser realmente assim, batido, não pode ser alimentos moles. Isso tem cria que ser testado ali, né? Testado, apertadinho. Sim. Isso o nosso periodonto gosta. Entendi. Não coisas molezinhas. E desde criança a gente vem acostumada a comer só coisas muito molezinhas, papinha. Né? Papinha, a sopinha da criança. Muitas vezes a mãe, então, passa no liquidificador e tem que ser esmagadinha com garfo, como a gente era antigamente, para dar a propriocepção nos incisivos inferiores. Mas ele não tem dente. Os incisivos só tem os dentinhos da frente. É assim mesmo. É isso aí. Mastigação. Ele mastiga com aqueles incisivozinhos da frente ali, fazendo a mastigação. Porque isso também é uma prevenção da maloclusão. Tratar as crianças lá da mastigação mais rígida, mais fininha, isso vai fazer com que os ossos cresçam e acomodem os dentes naquele osso.
no osso basal, no osso da maxila e da mandíbula. Vai acomodar os dentes, evitando muitas vezes aquele apinhamento, os dentes muito tortos, mordida cruzada, Isso dente... tem relação com o bico também, né? Eu ia falar. A chupeta. Né? A chupeta podendo... Tem uma idade limite, né? Para poder utilizar. A gente sabe que a chupeta, ela... é calmante para a criança. A criança tem necessidade também. Tem necessidade de sucção. Sim. Mas isso tem lá até os 2, 3 aninhos. Sim. Depois procurar tirar essa chupeta. Sim, que já não deixar pendurada aqui à disposição, no pescocinho da criança, que está engatinhando, arrasta no chão e depois vai para a boca, um monte de bactérias entra, né? No corpinho da criança. Então, tem esse cuidado. Isso é prevenção. Claro. É promoção de saúde. Porque daí, tantas crianças usando aparelho ortopédico, eu faço também ortopedia funcional dos maxilares, que são aparelhos específicos para criança. Então, se a criança tem uma mordida cruzada, ou um dente, ou sobremordida, né? Ou não tem espaço para acomodar os dentinhos de leite, porque os dentinhos de leite vão trocando e vem vindo os permanentes, e a gente vê que não tem espaço. Falta crescimento. Entendi. Então, tu estimula com os aparelhos ortopédicos funcionais, que é uma especialidade para aparelhos para crianças, e estimula esse crescimento que está meio devagar para as crianças. Sim. E depois, então, tu, com a ortodontia tradicional, ou aqueles aparelhos móveis, o Invisalign, tu só faz um alinhamento nos dentes. Sim. Muitas vezes os dentinhos vão erupcionando e vão erupcionando com giros. Tu só desgira, deixa, organiza e tá certo. Não precisa trabalhar com mecânicas, mas com elásticos mais pesados. Nossa, tem muita coisa legal, né? No terceiro bloco eu quero saber mais disso. Tá bom. Agora são 13h46, a gente vai rapidinho pro nosso intervalo aqui com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Somos feitos de diferentes pessoas com o mesmo objetivo: construir um mundo melhor. É por isso que nas assembleias a gente se reúne, compartilha, decide. Sempre juntos para construir uma sociedade mais próspera para todos. Participe das Assembleias 2026 do Sicredi. Acesse o site e saiba mais. Assembleias 2026. Transformação a gente faz junto. Eu sou o papeleiro maluco. Quanto mais papel você joga no vaso, mais eu adoro. Eu enrolo tudo, faço um bolo gigante e deixo o esgoto entupido. É vazamento, mau cheiro e muita dor de cabeça. Pera lá, papeleiro maluco. Papel higiênico e lenços é só no lixo. Assim a gente evita entupimentos e ajuda a rede a funcionar direitinho. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
Agora são 13h50, a gente está de volta com o nosso cafezinho missioneiro aqui, agora falando sobre escolhas conscientes, saúde, bem-estar integral, sempre com apoio de Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Bom, a gente segue então falando aqui com as doutoras Natália Mildner e a Jane Mildner. Hoje falando sobre dermatologia, né, odontologia, mas lá no consultório tem várias coisas diferentes também que tu tem feito, né, no que diz respeito a esse autocuidado, né, Natália, a autoestima das pessoas. E eu queria começar falando justamente do transplante capilar, né? Não é tão mais novidade quanto a da sobrancelha, que eu quero falar em seguida, mas a gente percebe que os homens têm buscado também bastante essa questão, né, do autocuidado, de cuidar da autoestima. O mercado cresceu demais, né, para os homens, tem muita opção, enfim. Como que é essa procura, né? Como que tem sido essa procura? Como que funciona esse procedimento lá no consultório? É no consultório, claro. Como que funciona isso lá? Tá. Como é que os homens estão buscando bastante, né, essa questão da autoestima. Então, o cabelo, ele é a moldura do rosto, né? Então, a busca pelo transplante está sendo cada vez maior, tá? Os homens, como é que se faz o transplante? É retirado fios da região doadora. A região doadora pode ser alguma região corporal, geralmente é barba, região central do peito e principalmente a região occipital do couro cabeludo. Então, os fios são tirados e colocados no local onde o paciente necessita, né, uma melhora de densidade. A sobrancelha já é um pouquinho diferente, né? A gente tira o fio longo da região da nuca também, isso aqui um pouco mais abaixo, que são fios unitários, né? 1 a 1, são fios de um folículo. Os fios, eles podem ser de 1 até 5 folículos, né? Na sobrancelha, a gente usa um fio de um folículo, tá? Então, a gente implanta na sobrancelha já longo, então o paciente já sai do transplante já mais ou menos com uma noção de como que ele vai ficar, né? Esses fios podem vir a cair, né? Tanto no capilar, que é um fio mais curto, como de sobrancelha. Os fios vão vir a cair, alguns, não todos, né? Questão de 30 dias e depois de 4 meses eles voltam a nascer novamente. Nós chamamos de eflúvio pós-transplante, né? Então, o cabelo sai de uma região, ele sofre oxidação para ser implantado num local de desejo. Então, nesse processo de oxidação, existe daí o eflúvio pós-transplante. Sim. Tu sabes que eu acompanhei, acho que foi a Xuxa, que teve um caso de queda capilar, como é o nome? Alopecia androgenética. Isso aí. Ela tem androgenética, ela trata. Isso. E não sei se foi depois que eu vi o caso da Xuxa, enfim, que começou a vir muita coisa, o meu algoritmo ali entendeu aquilo e começou a vir mais coisa. Bom, eu acho que é uma fase agora de queda de cabelo, não sei se vocês também estão passando por isso, se é a fase e tal. Outro dia eu me olhei, eu disse, meu Deus, eu devo estar com alopecia também, porque está caindo muito cabelo. Mas tem acontecido mais ou foi só o meu algoritmo mesmo que entendeu? Sim, está acontecendo mais por uma época de transição de estação, tá? E também pelo uso dos emagrecedores, né? Então, o Ozempic, o Mounjaro, né? Essas medicações, infelizmente, eles têm o efeito colateral de causar o eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo transitória, né? Acompanha o tempo de uso da medicação. Sim. Tá? Isso já é comprovado, não é algo novo. Sim. Então, o paciente, enquanto está usando os emagrecedores, está perdendo mais cabelo do que o normal. Perde peso, mas perde cabelo. Perde peso, mas perde cabelo também, bastante. Sim. E para de tomar medicação, para de perder cabelo. Para de cair. E a alopecia? Qual é o motivo do desenvolvimento? Como é que começa? Sim. Aí que tá, existem mais de 50 tipos de alopecias ou alopécia, né? Então, tem androgenética, que tem causa familiar, né? Então, é por conta do DHT, que é dihidrotestosterona, que é um hormônio que todos nós temos. Porém, as pessoas que têm alopecia androgenética têm uma predisposição maior a desenvolver androgenética, tá? Esse hormônio existe em todos nós. Só que tem pessoas que têm essa predisposição, então vão ficar calvas, né, com mais intensidade do que outras pessoas que não têm o receptor ou que têm um pequeno número desses receptores. Então, o tratamento, primeira coisa, é o diagnóstico médico, né, tem que ser feito o diagnóstico tricoscópico, tem que ir no consultório, tem que ser avaliado o couro cabeludo, tem que ser examinado o couro cabeludo, tem que ser colhido todo um histórico do paciente, uma anamnese muito bem feita para entender quando que começou o processo de queda, ver se tem alguns familiares com o mesmo acometimento
E depois, alguns exames laboratoriais, alguns casos é necessário biópsia de couro cabeludo, que é retirar um pedacinho pequenininho do couro cabeludo, bem tranquilo, esse sim feito em consultório. E daí, com isso, a gente encaminha para o laboratório, né? E vem para nós daí o diagnóstico fechado, se é um eflúvio telógeno ou uma alopecia androgenética, porque as duas são muito parecidas, né? E muitas vezes precisa, né, do exame anatopatológico para a gente poder diferenciar entre uma e outra e conseguir dar o segmento depois com o tratamento. E qual a diferença de tratamento de um de outra? No eflúvio telógeno, geralmente vitaminas, eu gosto muito também do minoxidil, tá? Que ele estimula também o engrossamento do fio. Na alopecia androgenética muda um pouquinho, eu tenho que utilizar bloqueadores hormonais, tá? Então, por isso que é importante diferenciar entre uma e outra e não realizar o autotratamento, né? Como a gente conversou agora há pouco. Sim. Né? Então, ter um diagnóstico, ser avaliado, porque muitas vezes a pessoa acha que é um eflúvio telógeno, não é um eflúvio telógeno, é uma androgenética. Então, vai chegar muitas vezes calvo, com grau avançado no consultório, coisa que poderia ter sido prevenida se tivesse um diagnóstico precoce. Sim. E em algum desses casos, se ele for mais severo, aí é aconselhável a questão do transplante capilar? Isso. Nos masculinos, né, é bastante indicado. Então, a partir do grau 3, a gente vê as entradas mais avançadas, ou uma coroa mais proeminente, uma redução de topete. Então, com isso, já é indicado o transplante capilar. E as mulheres? Nas mulheres também, só que o problema do couro cabeludo feminino é que todo o couro cabeludo está acometido pela androgenética. No masculino, não. Existem algumas áreas acometidas, não é todo. Então, na mulher, é essencial o tratamento clínico, estabilizando a androgenética, a gente daí pode realizar o transplante nas áreas bem delicadas, né? Não em todo o couro cabeludo, mas nas áreas onde ela deseja melhorar, como uma entrada ou a linha média do couro cabeludo, que é essa linha central, para melhorar a densidade, mas depois de 2 anos de estabilização, que é indicado. Perfeito. Na mulher, no homem pode ser antes. Sim. Ai, tudo é diferente pra gente, né? Que coisa. Mais dificultoso. Mais dificultoso, verdade. Olha só, guris, a gente tem um quadro no cafezinho que é a pergunta do internauta, então a gente sempre deixa uma caixinha lá e as pessoas perguntam pro convidado. E hoje a gente recebeu uma pergunta aqui da Ana Luísa Bandeira, aqui de Santo Ângelo. Ela está perguntando justamente sobre esse transplante de sobrancelhas. Eu acho que isso foi o que mais brilhou hoje para as pessoas, né? Porque é novo, né? Eu confesso que eu vi, acho que tem, sei lá, uns 3, 4 meses, uma atriz que eu vi que fez isso, que ela tinha perdido, de fato, por conta de um tratamento estético errado, e ela perdeu a sobrancelha, e daí ela repôs, e eu achei sensacional, porque para além da questão estética, né, que é legal também, mas uma questão de saúde ali, de devolver para a pessoa, né, a feição do rosto dela. Feminilidade, né, que é importante. Exato. A Ana Luísa, ela perguntou aqui como que é feito, tu falou pra gente agora, se era no consultório, enfim, mas tu tem mais alguma coisa diferente que tu queira conversar, falar sobre essa questão, sobre esse tratamento lá no consultório? Assim, o transplante de sobrancelha, ele é feito 1 a 1, né, a gente tira folículos da região do odor, implanta, então, assim, já se tem uma noção de como que o paciente fica, né? Mas ainda não é o resultado final. O resultado final do transplante de sobrancelha é só depois de 6 meses. Tá? Então, alguns fios vão cair, alguns vão voltando, tá? Então, existe um acompanhamento após o transplante, né, de 6 meses, pra gente poder definir se quer engrossar um pouco mais, ou se quer manter, assim como foi delimitado antes da cirurgia, né? Mas existe todo um acompanhamento, né? A gente faz a marcação, antes da cirurgia, é feita toda uma marcação de acordo com os terços faciais, né? E os ângulos, a gente mede, né, o rosto da paciente e define junto com a paciente, olha, assim fica bom pra você, mas você quer subir um pouquinho mais a cauda, quer subir um pouquinho mais o corpo da sobrancelha, tudo isso é possível. A gente vai alinhando, né? É sempre importante, eu sempre peço que traga alguma referência pra gente ver se vai ser possível fazer essa referência ou não, né? Então, mas tudo é conversado pra gente poder definir. Importante que nem todas poderão virar uma Malumader, né? É importante também enfatizar que nossos transplantes são feitos em hospital, né? Nós estamos em processo de alvará sanitário na nossa clínica, então no momento não são feitos na clínica Mildner, tá? Sim. Mas em breve, né, assim que os alvarás estiverem todos liberados, a gente vai conseguir fazer sim. Que, aliás, preciso fazer aqui um adendo, né? Ficou maravilhosa a clínica Muito nova, obrigada. Né? Ali na Avenida Brasil, para quem não sabe ainda, do ladinho da prefeitura, clínica nova, linda, das nossas duas convidadas. Gurias, para encerrar, são 14 horas. Queria que vocês deixassem uma mensagem, então, para quem deseja
seja cuidar melhor de si, mas assim, seguindo sempre, né, aquela questão de manter a naturalidade, manter o equilíbrio, manter a saúde? Bom, eu na odontologia, eu sempre prezo pela prevenção realmente. Promoção de saúde, uma alimentação balanceada, equilibrada, vai nos dar uma saúde geral e consequentemente, vai nos dar uma saúde bucal também. Fazer sempre as profilaxias no seu dentista, né? Procurar manter essa saúde da gengiva legal. A gengiva não pode ter sangramentos. Então, isso é muito importante para a gente ter uma saúde bucal boa, né? Sem problemas de ter que fazer distrações dentárias. Hoje em dia, a gente vê ainda que tem pessoas que removem dentes para fazer uma prótese total. Sim. Né? Mas não é o normal mais. Então, a gente preserva a nossa saúde bucal. Vamos morrer com os nossos dentes. Morrer com os dentes, sim. Natália? A minha frase, assim, eu acho que é importante não só a estética, né? Mas cuidar do nosso ser como um todo, da alimentação, da nossa espiritualidade, né? De ter bons amigos, né? Conviver com pessoas, viajar também, aproveitar o que a gente tem de bom nessa vida, né? Não só a parte estética. A parte estética vem, se a gente está bem com a gente mesmo, a parte estética vem, vai né? acontecer. Vai acontecer. Tá? Então, o mais importante é estar bem com a gente mesmo, tá, né? Que o resto acontece. Verdade. Foi um grande prazer recebê-las aqui. Foi uma conversa muito legal, muito esclarecedora, tá? Muito legal receber as duas. Tu deve ter um orgulho gigante dessa filha, né? Ela é muito maravilhosa. Tem um casal de filhos, são orgulhos. Eu acredito. Parabéns. Obrigada. Hoje ficou claro que cuidar da pele, do sorriso e da aparência vai muito além da estética. É uma forma de promover saúde, autoestima e bem-estar ao longo da vida. E para você que nos acompanha hoje, nosso muito obrigado. Obrigado também aos nossos patrocinadores Corsã, Sicredi, Clínica Com, Tenondé Parque Hotel e Ikigai Sushi Bar. Amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro e eu espero vocês. Até amanhã.